Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, no rádio, no Rio, em São Paulo e também pela internet para todo mundo. Começamos mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo. Está no ar o Negócio é Esporte. Eu sou o Sérgio Carvalho e também comigo aqui na apresentação do programa, ao meu lado, o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, meu caro ouvinte, a gente sabe que, embora a abertura da Rio 2016 esteja marcada para o dia 5 de agosto, os Jogos Olímpicos já começaram há muito tempo para uma série de profissionais e empresas envolvidos com a maior festa esportiva do planeta. Os patrocinadores e apoiadores das Olimpíadas e Paralimpíadas já deram a largada das ações, das ativações estratégicas há pelo menos 2 anos. Pois é, Caralta, mas é agora na contagem regressiva que as campanhas publicitárias dos 37 patrocinadores e apoiadores dos Jogos Olímpicos ganham mais corpo. E exatamente por isso a gente aqui do Negócio Esporte abre uma série de entrevistas com executivos de marcas que gravitam em torno da Rio 2016. A primeira dessas entrevistas é com o gerente de marketing da Bridgestone, Eduardo Corte. Ele detalha aqui no Negócio Esporte as táticas desta que é uma das parceiras globais dos Jogos Olímpicos. Ele também esclarece se a crise brasileira afetou os planos da empresa e, de quebra, faz também um balanço de várias outras investidas da Bridgestone na indústria esportiva, como a Copa Libertadores da América. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, nós trazemos mais uma relíquia da publicidade esportiva. E antes de começar o papo com Eduardo Corte, gerente de marketing da Bridgestone do Brasil, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A MLB, principal liga de beisebol dos Estados Unidos, e a Chevrolet anunciaram a extensão da parceria que começou em 2005. A marca não só continua como veículo oficial da liga, como também se torna patrocinadora automotiva oficial da MLB e da Play Ball, que é uma iniciativa promovida pela entidade dos Estados Unidos para incentivar a participação, principalmente de jovens, em atividades de beisebol e softball. Com o novo acordo de patrocínio, que não teve duração nem valores divulgados, a Chevrolet segue com os direitos de apresentar 2 dos mais importantes prêmios da liga, o MVP, que é o de atleta mais valioso do Jogo das Estrelas, e o World Series, o playoff decisivo da MLB. O Barcelona comemorou o título espanhol, mas o Real Madrid não tem do que se queixar. Além de protagonizar mais uma final da Champions League contra o conterrâneo Atlético, o Real ocupa pela 11ª vez consecutiva o primeiro lugar no ranking dos 20 clubes mais ricos do mundo. Segundo o levantamento anual da Forbes, que leva em conta o faturamento, o patrimônio e os ganhos de cada clube no período de 12 meses, a equipe de Cristiano Ronaldo arrecadou 3 bilhões e 650 milhões de dólares na temporada 2015-2016, o equivalente a quase 13 bilhões de reais. Esse forte desempenho está aliado ao crescimento da receita comercial, que chegou a quase 700 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais. Na cola do Real Madrid está o rival Barcelona, que faturou no período 3 bilhões e meio de dólares. O Manchester City fechou parceria com a fornecedora de iluminação chinesa Park Lighting. A empresa terá direito a uma série de ações para rentabilizar o investimento, a começar por uma visita da equipe à China em julho para a pré-temporada 2016 e 2017. Com o acordo, o clube inglês pretende fortalecer ainda mais a presença na China, país que tem aberto espaço para o mercado do futebol. Em janeiro desse ano, o City Football Group, dono do clube inglês, vendeu pouco mais de 13% das ações da equipe ao consórcio chinês formado por China Media Capital e o CITIC Capital. O total da transação ultrapassou R$1 bilhão.
Já em março, o City fechou parceria regional com o Soccer World, empresa especializada no fornecimento de instalações de futebol. A aliança foi feita com o objetivo de popularizar a marca do clube no território asiático e proporcionar o acesso a infraestruturas e programas de treino a jovens jogadores na China. Donos das duas maiores torcidas de futebol do Brasil, Flamengo e Corinthians, largam na frente como produtores de conteúdo para o Moments, ferramenta do Twitter. O microblog engaja os torcedores com informações e notícias em tempo real sobre os times do coração. O Corinthians também inovou ao se tornar o primeiro clube do mundo a fazer uma transmissão ao vivo via Periscope com o uso de um drone. A iniciativa foi adotada no lançamento da nova camisa na semana passada e no empate sem gols contra o Grêmio no domingo, estreia do Timão no Campeonato Brasileiro. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o bate-papo dessa semana conversando com o gerente de marketing da Bridgestone no Brasil, ele que vai cuidar aí de toda a comunicação da Bridgestone em relação aos Jogos Olímpicos, o Eduardo Corte. Com sólida experiência em marketing esportivo, Eduardo Costa é pós-graduado pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e tem passagens por multinacionais como DuPont, Compaq, Adidas e BRF. Na Adidas foi responsável pelas estratégias de comunicação e marketing para a Copa do Mundo de 2014. E hoje, Eduardo Costa é responsável pelo gerenciamento dos contratos esportivos e desenvolvimento das estratégias de comunicação e branding da Bridgestone Brasil. Ele juntou-se à empresa no ano passado, em 2015, com o desafio de ativar o patrocínio da marca nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, que é considerada aí pela empresa como a primeira grande plataforma global de marketing. Eduardo, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Oi, Sérgio. Oi, Caralta. Prazer o meu. Obrigado pelo convite. Também aos ouvintes. Vamos bater um papo bem legal aí nos próximos minutos. Eduardo, em 2014, a Bridgestone assinou um contrato de patrocínio de 10 anos com o Comitê Olímpico Internacional e agora, nesse ano, 2016, vai ter sua primeira experiência como parceira global de uma Olimpíada. Para começar esse papo, eu queria que você explicasse, justificasse, por que desse investimento, dessa associação aos Jogos Olímpicos. Bom, Alexandre, na verdade, a gente tem um histórico bastante grande com investimentos esportivos, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. A gente principalmente nos esportes automotores, a gente tem grande tradição, fomos patrocinadores da Fórmula 1 durante muito tempo. Nos Estados Unidos ainda temos um grande envolvimento com o futebol americano, com o hóquei, ainda com a Fórmula Indy. Então o esporte ele faz parte da nossa cultura. E a grande missão da Bridgestone é servir melhor a sociedade. E o esporte é uma das ferramentas que traz qualidade de vida e bem-estar para a sociedade. Então tem um alinhamento muito grande com isso. E pelo fato dos Jogos Olímpicos serem o maior evento esportivo do mundo, batendo inclusive a Copa do Mundo, uma empresa que é líder mundial de pneus não pode ficar fora dessa. Ainda mais falando que os próximos Jogos Olímpicos de verão vão ser em Tóquio, que é a cidade sede da Bridgestone. Agora, Eduardo, entre os patrocinadores mundiais dos jogos, a gente sabe que existem algumas categorias e a Bridgestone se encaixa nessa categoria de patrocinadores mundiais. E é justamente a única empresa que faz a sua estreia nos Jogos Olímpicos esse ano. Quais são as expectativas da marca para esse evento no Rio de Janeiro? E como você já falou também, dando sequência já ou fazendo aí, fazendo um trocadilho com o mundo do automobilismo, fazendo uma largada já para os Jogos de Tóquio também. Você tem razão, nós somos os últimos patrocinadores globais, top sponsors a assinar o contrato, mas a gente tem um contrato de longo prazo, que é a filosofia da empresa. É um contrato longevo, por 5 Jogos Olímpicos, 3 de verão e 2 de inverno, e como tal, em cada edição, a gente vai aprimorar as nossas ativações, a gente vai aprimorar as experiências ao nosso consumidor, mas sem dúvida nenhuma é a primeira vez que a Bridgestone atua num patrocínio esportivo global. Ou seja, é a primeira plataforma global que a Bridgestone está trabalhando. Em
Então, a gente está bastante ansioso, mas ao mesmo tempo bastante animado e confiante que daqui a 3 meses o mundo vai ouvir falar mais de Bridgestone. Você falou aí, eu lembro que a gente está conversando hoje aqui no Negócio Esporte com o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, o Eduardo Cork. Eduardo, você falou ainda há pouco que um patrocínio, né, um investimento desse envolve várias ações, ativações, né? Eu queria que você lembrasse aí, apresentasse para o ouvinte as que você considera mais representativas ou inovadoras ou mesmo estratégicas. Bom, você tocou num ponto bastante importante, né? Existe uma regra principal, a regra de ouro do marketing esportivo não basta patrocinar, você tem que ativar. Inclusive, existem métricas aí na academia, onde dependendo da categoria, dependendo do evento, para cada R$1, $1 que você põe na compra de propriedade, você deve alocar de R$2 a R$3 ou dólares aí para fazer uma ativação. Caso contrário, o patrocínio ele não dá retorno. No nosso caso, as ativações que a gente vai fazer agora nos Jogos de 2016, elas são bastante diversas, atingindo diversos públicos com quem a gente quer falar. O consumidor final, então obviamente a gente já lançou agora uma campanha, inclusive uma promoção vinculada aos Jogos Olímpicos. A gente vai ter os nossos pontos de venda decorados com material específico de Jogos Olímpicos. Vamos lançar uma campanha bastante significativa na Sport TV, com um filme feito fora do Brasil, algo muito, muito bacana. E, além disso, ainda vamos fazer ações para os nossos funcionários e também uma ação em conjunto com o Comitê Rio 2016 dentro do programa Transforma, que é o programa de educação do Comitê Olímpico local, do Rio 2016. Eu lembro que a gente está conversando aqui hoje sobre Jogos Olímpicos, né? Sobre a ativação das marcas durante a maior competição esportiva do mundo, né? E como o Eduardo falou, é importante reforçar, né, esse investimento não só no patrocínio do evento, mas também em relação à ativação, para justamente potencializar todo esse investimento e todo o retorno de visibilidade. Eduardo, queria que você falasse um pouquinho melhor dessa campanha, né? Como é que foi a criação, né? Ou seja, quem criou e quais são as expectativas aí também para vocês da Bridgestone? Olha, eu adoraria te contar, mas neste momento eu não posso te contar. Daqui a 2 meses eu te conto com todo prazer, mas pode ter certeza que é uma campanha bem diferenciada, feita fora do Brasil, é uma campanha global, é uma campanha de arrebentar. Ela tá programada para quando? Ela está programada para a abertura dos Jogos Olímpicos. Para coincidir, né? E o que vocês estão trabalhando agora, né, digamos assim, nesse aperitivo, né, nesse aquecimento dos jogos? A gente sabe que para a publicidade, para os patrocinadores, apoiadores, para todos aqueles envolvidos, ou mesmo para quem está trabalhando, né, os Jogos Olímpicos já começaram há muito tempo. Eu queria que vocês fizessem, Eduardo Cork, você que é gerente de marketing da Bridgestone Brasil, Bridgestone que é um dos patrocinadores mundiais dos Jogos Olímpicos, né? Eu queria que você fizesse aí um rápido balanço daquilo que vocês têm feito antes do prato principal, né? Antes da abertura dos Jogos Olímpicos, aí programada para o dia 5 de agosto. Eu queria que você fizesse um rápido balanço aí do que vocês têm feito associado a essa parceria com os Jogos Olímpicos. Olha, a gente tem uma entrada que é mais do que um prato principal. A gente acabou de lançar uma promoção nacional que na compra de pneus Bridgestone e Firestone, o consumidor ele concorre a 6 viagens muito especiais para o Rio de Janeiro. São viagens aonde esse consumidor vai sentir o clima de Olimpíadas mesmo antes dos Jogos Olímpicos. Ele vai visitar todos os parques olímpicos, ele vai ter a oportunidade de ter aulas clínicas de esportes e, além disso, ele ainda vai concorrer a mais de 500 ingressos para os Jogos de Futebol dos Jogos Olímpicos. Tem muita gente que desvaloriza o futebol nos Jogos Olímpicos, mas eu discordo. Apesar de ser o time sub-23, eu acho que os 3 jogadores que vêm acima dessa idade, eles realmente fazem diferença.
acho que todo sonho do jogador é ganhar uma medalha de ouro. E não tenho a menor dúvida que Neymar e companhia estão querendo trazer essa medalha tão sonhada para a gente. Então, a nossa principal ação desse mês é essa promoção ao consumidor final. Fora isso, a gente está vestindo, está envelopando, está fazendo enxoval todo especial no ponto de venda. Afinal, no ponto de venda, onde o consumidor ele decide sobre a compra de pneus. Então, a partir de semana que vem, vários pontos de vendas no Brasil eles vão estar envelopados com uma campanha muito, muito especial desenvolvida nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Além disso, a gente vem se apoderando de mídias sociais, a gente vem postando conteúdo sobre os Jogos Olímpicos nas mídias sociais. Em breve a gente vai lançar um grande portal digital onde as pessoas vão ter mais notícias, mais conteúdos relacionados a esporte e a pneus. É o chamado content marketing, né? Quando você oferece, associa a sua marca a um conteúdo relevante, né? De diversos tipos, né? Um tipo de ação que, é claro, vem sendo usado por várias empresas de vários setores, né? Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, o Eduardo Koch, sobre patrocínio aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, cuja abertura, eu lembro, está marcada aí para agosto, dia 5 de agosto. Eduardo, falando também numa outra categoria ascendente de marketing, que é o marketing social, também ligado ao que a gente chama de marketing, né, de causa, você associar a sua marca a uma causa relevante, importante. Você citou ainda há pouco uma parceria, um convênio aí com o Comitê Olímpico, para o que me parece uma dessas ações aí ligada à educação. Queria que você explicasse melhor como é que vai acontecer, como é que essa ação está baseada em quê? Você pode explicar, por favor? Posso sim. Na verdade, responsabilidade social não é um detalhe aqui na Bridgestone, é um tema que a gente trata com muita seriedade no mundo todo. E, inclusive, hoje nós temos algumas escolas de futebol no entorno da fábrica que a gente tem no Brasil. A gente tem 4 fábricas no Brasil hoje, e a gente traz crianças das ruas para poder, e das escolas para poder jogar futebol dentro dessas escolinhas. Essas escolas são financiadas pela Bridgestone. A gente tem uma preocupação muito grande com reciclagem de pneus, com lixo que é gerado no nosso processo produtivo. E falando especificamente aí do programa Transforma, que é o programa de educação do Rio 2016, eu posso dizer para vocês que esse programa ele traz para as comunidades, para as escolas de todo o país, os valores olímpicos e paralímpicos. Porque, como você bem sabe, nem todo mundo vai ter a chance de ir aos Parques Olímpicos para ver os Jogos Olímpicos. Então, a ideia maravilhosa do Comitê Rio 2016 é trazer esses valores, trazer essas experiências para dentro das escolas. E como a gente acredita muito em educação, em esporte, em meio ambiente, a gente fez uma parceria com o Rio 2016 para fazer parte também desse programa que está sendo desenvolvido por eles. De uma forma mais simples, a gente vai fazer diversas atividades aí para a comunidade, para a população, além de clínicas, além de workshops de capacitação de professores em escolas municipais e estaduais. Muito bem, a gente agora faz um rápido intervalo, Eduardo, e depois do segundo bloco, até eu queria continuar nesse assunto, sabendo também, é claro que o consumidor final é a primeira referência quando a gente pensa num patrocínio aos Jogos Olímpicos, tornar a marca mais conhecida, né? Mas a gente sabe também que o B2B, né, business to business, é importante nesse tipo de investimento. E eu queria depois que você até aprofundasse isso aí um pouquinho mais. Agora a gente faz o primeiro intervalo e logo depois o Negócio Esporte volta aqui nesse papo com o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, o Eduardo Koch. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O intervalo foi rapidinho, nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM de São Paulo, do Rio e também para todo o Brasil, para todo mundo pela internet.
no nosso site www.onegocioesporte.com.br, onegocioesporte.com.br, onde você pode ouvir também, a hora que quiser, essa entrevista. O nosso convidado de hoje é o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, Eduardo Korsch. Você pode ouvir a entrevista na hora que quiser e também ouvir as entrevistas anteriores. Eu lembro também que você pode participar do nosso programa, pode seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Twitter, twitter.com/onegocioesporte, twitter.com/onegocioesporte, com um apenas, e você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. Antes da gente retomar o papo com o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, nosso convidado de hoje, Eduardo Korsch, vamos a elas, as notícias da semana no marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Vem de Minas outra tabelinha entre o esporte e o mercado literário. Perto de completar 3 anos, a histórica defesa do pênalti que colocou o Atlético Mineiro na semifinal da Copa Libertadores de 2013 vira livro, com o título Milagre do Horto, numa homenagem ao feito do goleiro Vitor aos 48 minutos do segundo tempo, na partida eliminatória contra o Tijuana do México. O livro reúne relatos sobre o confronto e a trajetória vitoriosa do Galo na competição. Há menos de 4 meses da Rio 2016, chega ao mercado a história das Olimpíadas em adesivos, da editora Usborne. Com o apoio do Comitê Olímpico Internacional, o livro de 76 páginas reúne fatos históricos, curiosidades e casos surpreendentes das Olimpíadas, como a origem, o início da participação feminina e os recordes. A Trevisan Escola de Negócios programa para setembro, no Rio de Janeiro, um MBA de Gestão e Marketing Esportivo. Dirigido a profissionais com nível superior, empreendedores, executivos e administradores interessados em negócios esportivos, o curso aborda questões como patrocínio, bilheteria, direitos de transmissão, arenas e ainda os produtos licenciados. O Corinthians promove na próxima quinta-feira, 19 de maio, o Sponsors Day, o Dia do Patrocinador. A iniciativa pretende aproximar a Arena Corinthians de patrocinadores e patrocinadores em potencial. Estão programadas palestras com o técnico Tite e até uma balada para os convidados. A Máquina do Esporte auxilia na concepção do projeto e na gestão do ciclo de palestras. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o papo com o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, Eduardo Korsch, falando sobre patrocínio olímpico. A Bridgestone, que é um dos patrocinadores mundiais dos Jogos Olímpicos. Eduardo, no primeiro bloco, você disse que esse investimento faz parte do pacote extenso até da marca no esporte, com o esporte como plataforma para vocês mostrarem, apresentarem a missão da Bridgestone de servir a sociedade. E aí você listou aí vários esportes que têm o apoio da Bridgestone, inclusive no mercado americano, como o hockey, a Fórmula Indy. Aliás, o automobilismo é uma plataforma tradicionalmente também em que a Bridgestone, por motivos óbvios, investe fortemente. E aí eu te pergunto, em termos de retorno, eu sei que não estou pedindo aqui para você dar um retorno assim tão cirúrgico, é só para a gente ter uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, em termos de retorno, que modalidade costuma dar um retorno, digamos assim, mais representativo para a marca? Olha, depende de quais os KPIs, né, quais os fatores que você leva em consideração para avaliar esse patrocínio. Se você fala de visibilidade de marca, não tem a menor dúvida que no Brasil o futebol é o principal esporte. Afinal, você tem o futebol na TV aberta, na TV fechada, no pay-per-view, e você tem futebol também, além das transmissões ao vivo, você tem futebol com reprise e você tem um noticiário local todos os dias. Então, e nos jornais. Ou seja, o futebol hoje é o esporte que te traz mais visibilidade. Mas o que eu costumo falar, tanto em palestras como em colegas que estão começando a trabalhar no marketing esportivo, é que o futebol ele não é o único esporte que pode te dar retorno. Vou te dar um exemplo. Existem esportes de nicho
que podem falar com público específico de uma forma mais efetiva, inclusive mais barata. Vou te dar exemplos. Golfe, esportes radicais que estão crescendo muito no Brasil, corrida, que é um novo fenômeno no Brasil. São esportes que você, apesar de você não falar com a massa, coisa que o futebol te entrega, ele pode te entregar outros benefícios que não visibilidade de marca. Ou seja, eu acredito muito também em esportes de nicho para falar com consumidores em específico. A Bridgestone já apoia a corrida de rua? Não, neste momento não. O nosso foco para os próximos anos é o patrocínio dos Jogos Olímpicos e, além disso, o futebol, já que a Copa Bridgestone Libertadores é uma plataforma regional, uma plataforma da América Latina. Nós somos o principal patrocinador da Libertadores desde 2013. E é uma plataforma fantástica para a gente, porque além da visibilidade que a gente tem da marca nas transmissões no Brasil e na América Latina, a gente tem oportunidade de fazer ativações no estádio, de levar os nossos principais clientes em ações de hospitalidade, fazer concursos internos e levar os nossos integrantes, os nossos funcionários para essas partidas, ou seja, é uma plataforma que a gente acredita muito. Eduardo, se você me permite, só para aproveitar essa deixa, depois a gente volta a voltar de falar, né, até de futebol, já que é obviamente um tiro de canhão, nada desprezível para Bridgestone e para várias marcas globais, pela abrangência, pela amplitude, né, do futebol como um produto de mídia. Mas eu queria aproveitar essa deixa aí, você falou sobre o público, as ações de hospitalidade, as ações ligadas ao B2B, business to business, ao público corporativo. E eu queria que você explicasse melhor como é que vocês, da Bridgestone, trabalham o esporte como uma plataforma também para efetivar ações, ativações, nesse sentido, buscando o público corporativo. Bom, eu já trabalho no mercado esportivo desde 1999 e já fiz bastante coisa ao longo desse tempo. E uma das coisas que eu mais acredito é realmente nas ações de hospitalidade. É um grande momento que você pode levar o seu público-alvo, os seus clientes, fornecedores, parceiros estratégicos para assistir algo diferente. Eu costumo dizer que o futebol, ele te traz uma palpitação no coração que nenhuma outra modalidade te traz. Talvez a música, quando você ouve o primeiro acorde da tua banda favorita, você sente algo diferente. E a mesma sensação que você sente no futebol, quando o teu time ganha, quando marca um gol. E eu acho que nesses momentos é onde a gente se aproxima mais dos nossos parceiros e dos nossos clientes e fornecedores diferenciados. Não, perfeito. Agora, Eduardo, vou ainda bater um pouquinho nessa tecla do futebol. A gente vê aí inúmeras iniciativas, né, ativações muito relevantes até para aproveitar o investimento feito nas competições, no caso da Bridgestone, na Copa Libertadores, mas a gente ainda percebe, né, uma distância muito grande, por exemplo, dessas ativações, como acontecem nos esportes nos Estados Unidos em especial, por exemplo, no basquete, na NBA, ou no futebol americano, na NFL, né? Em relação ao que acontece aqui no futebol sul-americano, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente no Brasil, né? O que ainda pode ser explorado, por exemplo, na sua avaliação, né, e que é muito pouco explorado em relação ao patrocínio, às ativações de marcas no mercado do futebol? A gente ainda está muito distante, ainda tem muita coisa que a gente pode fazer aí para dar visibilidade às marcas apoiadoras? Eu acho que sim. Na verdade, nós temos dois grandes modelos de ativação no mundo, né? O primeiro, você falou, Estados Unidos, via NBA, e o outro na Europa, que é a Liga dos Campeões, né? A Champions League. Falando especificamente dos Estados Unidos, os Estados Unidos percebeu há muito tempo atrás que o esporte ele pode ser um entretenimento. Quando você vai num jogo de beisebol que dura 5 horas, você deve pensar, puxa, mas eu vou ficar 5 horas assistindo o jogo de beisebol. Sim, eles ficam 5 horas assistindo o jogo de beisebol porque existe uma série de atividades ao longo dessas 5 horas. Para toda a família, para a esposa, para os filhos,
os mais velhos, ou seja, eles fazem quase como se fosse um programa especial, é realmente um show, que é algo que a gente ainda não está disso. Poucas marcas estão buscando algo dessa forma. Porque, como eu te disse antes, boa parte das marcas que investem hoje no esporte brasileiro, que fazem patrocínio esportivo, estão em busca de visibilidade de marca. Ou seja, estão investindo no esporte como se estivessem comprando mídia. E o que eu costumo dizer para os meus colegas é que o patrocínio esportivo pode te trazer diversos benefícios além da visibilidade de mídia. A gente já falou de alguns deles, a gente falou da possibilidade de gerar negócios, já falou da possibilidade de envolver públicos-alvo, de até mesmo licenciamento de produtos, que é algo que está muito desenvolvido lá fora. Mas vamos também olhar o lado cheio do copo. Muito se falou sobre a nossa dificuldade em estruturar programas de sócio-torcedor. É notório a evolução dos clubes junto ao programa sócio-torcedor. O que o Palmeiras fez nos últimos anos no sócio-torcedor é algo louvável, é um case de marketing no Brasil e não deixa nada a dever a programas de sócio-torcedor na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, parabéns aí para os palestrinos que fizeram um excelente programa. Bem, eu lembro que a gente conversa aqui no Negócio Esporte hoje com o Eduardo Corte, gerente de marketing da Bridgestone Brasil, falando dos investimentos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Eduardo falou aqui da questão de mensuração do online. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre redes sociais e a importância dessas novas plataformas no mercado de comunicação, em especial no mercado de comunicação esportiva. E você pode também curtir esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, todo o conteúdo do nosso programa, acessando a nossa página www.negocioesporte.com.br. A gente faz agora um rápido intervalo e já voltamos aqui no rádio e na internet. No rádio aqui, pela nossa Bradesco Esportes FM, no Rio e em São Paulo. Até já! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E nós já estamos de volta aqui no rádio pela Bradesco Esportes FM, em São Paulo, no Rio e para todo o Brasil, para todo mundo, né? Por que não? Pela internet, www.onegocioesporte.com.br. O nosso convidado de hoje é o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, Eduardo Corte, falando aqui sobre o investimento da companhia, principalmente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que estão aí pertinho, né? Começam em agosto deste ano. Eduardo, voltando a falar então um pouquinho sobre o patrocínio olímpico, os Jogos do Rio reúnem 27 patrocinadores e apoiadores, são divididos aí em algumas categorias. E a Bridgestone faz parte do quadro de patrocinadores olímpicos mundiais, né? Quais são os desafios ou os maiores desafios na hora de traçar estratégias de posicionamento, de comunicação, no meio, né, de uma grande quantidade de marcas? São muitas marcas aí disputando ali a visibilidade, cada uma evidentemente no seu segmento de atuação, mas são muitas marcas. Quais são aí as principais estratégias usadas pela Bridgestone para se destacar nessa aquarela, vamos dizer assim, de marcas? Você tem razão. O fato dos Jogos Olímpicos contarem com um número grande de patrocinadores, isso nos faz com que a gente trace estratégias mais cirúrgicas e mais certeiras para falar com o nosso público, o público consumidor. Isso, na verdade, não nos preocupa tanto neste momento, porque a nossa categoria, a categoria de pneus, é uma categoria que não conflita diretamente com esses patrocinadores. Pelo contrário, como você disse no bloco anterior, a gente até tem uma complementariedade com automóveis, no caso da Nissan. Mas você tem razão. Eu acho que o grande desafio das marcas é responder
uma pergunta-chave, que é, vale a pena iniciar a ativação com tempo antes dos Jogos Olímpicos, 6 meses antes, um ano antes, quando o mercado não está congestionado, ou vale a pena concentrar os investimentos durante o período de Jogos Olímpicos, onde a atenção do tema Jogos Olímpicos ela está mais presente aí na cabeça do consumidor e na cabeça da mídia. Então é um desafio que todo gestor de projetos esportivos tem. Eduardo, é uma das perguntas de $1 milhão, né? Exatamente. Porque se os recursos fossem ilimitados, se o orçamento fosse ilimitado, sem dúvida nenhuma as marcas começariam a ativar 6 meses antes, 1 ano antes, 2 anos antes dos Jogos Olímpicos ou de uma Copa do Mundo, para justamente manter acesa a chama desse patrocínio, dessa associação com um grande evento. Mas como a gente vive um momento bastante delicado de crise econômica no país, a gente tem que fazer uma escolha muito certeira sobre quando e como a gente vai colocar o nosso dinheiro para fazer a ativação dos Jogos Olímpicos. Falando, Eduardo, já concretamente em ação, eu queria que você explicasse melhor, escrevesse melhor aí para o ouvinte, essa primeira ação, que é a campanha de carona na cidade do esporte. Ok, essa é uma promoção, uma grande promoção que a gente está fazendo, uma promoção nacional, onde na compra de R$300 em pneus Bridgestone e produtos do grupo Bridgestone, que é Firestone e Bandag, o consumidor ele concorre a 6 viagens para o Rio de Janeiro para sentir o clima dos Jogos Olímpicos antes mesmo dos Jogos Olímpicos começarem. Ou seja, é uma viagem de 3 dias onde ele já vai respirar tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ele vai visitar os principais locais onde vão sediar os Jogos, o Maracanã, o Parque Olímpico da Barra, o campo de golfe, a arena lá no Leme, a praia do Leme, onde vai ser sediado os Jogos de vôlei de praia, vai passar no Engenhão, e vai, Lagoa Rodrigo de Freitas, vai ter a oportunidade de fazer clínicas de esporte para se sentir um atleta nesse dia. E fora isso, fora todo esse esquema especial no Rio de Janeiro, isso vai acontecer antes das Olimpíadas, ele ainda vai concorrer a mais de 500 ingressos para assistir os jogos de futebol nos Jogos Olímpicos. E é importante ressaltar, pouca gente sabe, que os jogos de futebol eles não vão ser só disputados no Rio de Janeiro. Outras cidades como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Manaus e Brasília também vão sediar partidas do futebol dos Jogos Olímpicos. Inclusive, a semifinal masculina do futebol, que é um objeto de desejo de todo brasileiro, porque o Brasil nunca ganhou uma medalha de ouro, será disputada em São Paulo, lá na Arena Corinthians. Ou seja, é uma excelente oportunidade para que pessoas de outros estados, de outras cidades que não têm condição de ir ao Rio de Janeiro, possam vivenciar também os Jogos Olímpicos. E esses ingressos estão restritos ao futebol masculino, não é isso? Exatamente. São ingressos bastante desejados, são ingressos de quartas de final dos Jogos Olímpicos, inclusive um desses jogos provavelmente é um jogo do Brasil. Maravilha. A gente sabe, Eduardo, que a interatividade, você bem lembrou isso aí no bloco anterior, é uma arma cada vez mais usada justamente para engajar o consumidor. A Bridgestone tem quase 200 mil curtidas no Facebook. Como é que vocês trabalham as mídias sociais e em especial, nessa relação com os Jogos Olímpicos, né? Como é que você pode falar dessa experiência da Bridgestone com as redes sociais de um modo geral e em especial para a promoção da marca, engajando aí com os Jogos Rio 2016? Se o Brasil é um país digital, isso a gente não tem a menor dúvida, né? Nós somos um dos principais mercados para o Facebook no mundo, para o Instagram, ou seja, quem não está no ambiente digital está perdendo a oportunidade. E uma coisa que eu costumo falar é que
nos Jogos Olímpicos a gente vai ter um consumo de esporte de uma forma um pouquinho diferente que a gente teve na Copa do Mundo. Por quê? Porque as competições dos Jogos Olímpicos elas vão acontecer durante o horário de trabalho. E poucas empresas vão dispensar seus funcionários para assistir uma semifinal de ginástica ou para assistir uma final de atletismo. Ou seja, o que a gente chamava antes de segunda tela vai ser a primeira tela nos Jogos Olímpicos. Ou seja, durante a semana, muita gente vai assistir, e cuidado aí, gestores de RH que não me escutem, muita gente vai assistir os Jogos Olímpicos no horário de trabalho, nos seus celulares, nos seus computadores, nos seus tablets, o que prova para a gente que a gente tem que estar no ambiente digital, seja em mídias sociais, que é um grande fenômeno no Brasil, como com investimento de mídia digital. Então vocês vão ver daqui para frente, num futuro bem breve, vocês vão ver bastante a marca Bridgestone no mundo digital. Aliás, outro exemplo, né, Eduardo, talvez emblemático, foi daquela fatídica derrota, né, do Brasil para a Alemanha, o 7-1, na Copa, em que já no primeiro tempo houve um deslocamento maciço, né, da chamada primeira tela ali, que era a televisão, para os celulares, né? Quer dizer, eu diria até que as memes e as mensagens muito irreverentes nas redes sociais, de certa forma, redimiram em parte ali o fiasco a que se estava assistindo na televisão, né? Então, cada vez mais, claro, as marcas, as estratégias de marketing digital têm que estar aí ajustadas, potencializando esse ambiente em que há um consumo aí crescente de informação e entretenimento, e vocês já aplicam isso agora nos Jogos Olímpicos. Você podia, sei lá, citar uma ação assim mais concreta que você considere, sei lá, marcante, representativa nesse sentido, né, de ativação, ação no ambiente digital? Olha, antes de responder, eu também queria te contar uma passagem na Copa do Mundo da África do Sul, que foi em 2010. Eu estava batendo papo assim, bastante informal, num bar aí com os amigos do mercado, e a gente lançou um desafio para nós mesmos, né? Quais foram, na nossa opinião, a Copa do Mundo da África foi uma Copa muito chata, né? E quando a gente estava falando nisso, a gente levantou a seguinte pergunta: quais foram as principais ações, os principais fatos da Copa do Mundo da África do Sul? Um foi o povo Pou, 2, o decote da Larissa Riquelme, 3, a Vuvuzela, e 4, e esse sim é o principal, Twitter, né? Foi neste ano que o Twitter teve a maior repercussão, a maior reverberação. Eu costumo dizer que o Twitter, naquele ano, foi a grande mesa redonda virtual. Todas as pessoas comentavam sobre futebol. Ou seja, já há alguns anos atrás, desde 2010, ou seja, 6 anos atrás, a gente já viu que as ferramentas digitais, que o social media ia pegar muito forte no mundo e principalmente no Brasil. Vamos falar agora um pouquinho das ativações digitais aí em grandes eventos. De novo, trazendo exemplo de uma vida pregressa, eu trabalhei na Copa de 2014 na Adidas, e acho que um dos grandes sacadas que a gente teve na Copa do Mundo foi criar um perfil para a Brazuca, que era a bola oficial da Copa do Mundo. A Brazuca tinha personalidade, tinha voz, tinha perfil social, a Brazuca respondia para as pessoas. E mais do que isso, foi criado um war room muito grande no Rio de Janeiro, onde era produzido conteúdo real time para ser postado exatamente quando o fato acontecia. Vou te dar um exemplo até bastante simples. O Armeiro, o jogador colombiano, ele era patrocinado pela Adidas. E não sei se vocês lembram, o Armeiro, quando jogava no Palmeiras ou no Flamengo, toda vez que o Armeiro fazia gol, tinha aquela dancinha do Armeiro, chamada Armiration. Então, o que a gente fez na Adidas? A gente já tinha um conteúdo pronto do Armeiro, caso ele fizesse um gol. E aconteceu. Na Copa do Mundo, o Armeiro fez o gol pela Colômbia e imediatamente a gente já subiu um vídeo do Armeiro dançando.
E vocês não têm ideia, mas esse vídeo teve uma repercussão muito, muito grande durante a Copa do Mundo nos perfis sociais da Adidas. Ou seja, é algo que as marcas repetiram também na Copa do Mundo, e eu não tenho a menor dúvida que os meus parceiros, os meus co-patrocinadores estão pensando nisso na questão de produção de controle real time, porque eu estou pensando e vai acontecer. Eduardo, a casa da Bridgestone é o Japão, você já, né, reforçou isso. Inclusive, é claro, a próxima edição dos Jogos Olímpicos vai acontecer no país asiático, em Tóquio, né? Nesse sentido, como é que vocês aproveitam a Rio 2016 já para construir um relacionamento interessante para a marca? Quais são as estratégias para explorar melhor essa parceria de longo prazo já e carimbar já, porque o passaporte da Bridgestone já está carimbado para o Japão, para Tóquio. Mas como é que se faz essa ponte aí para os próximos jogos? Olha, de bate-pronto eu posso responder duas formas muito, muito simples. O primeiro é o início da construção do relacionamento com o Comitê Olímpico Internacional, tá certo? Desde já, a gente tem um contato muito estreito com eles e a gente vem dia a dia ajustando, pensando, eles pensando do lado deles, como é que a gente pode tirar mais proveito do patrocínio, a gente também do nosso lado pensando como é que a gente pode estar presente nos programas do Comitê Olímpico Internacional, como é que a gente pode estar presente no museu, a parte de conteúdo digital, ou seja, é uma parceria de longo prazo. Então isso para a gente é muito importante. Depois, como eu te falei, a nossa campanha de comunicação para os Jogos Olímpicos de 2016 não é uma campanha local, ela é uma campanha global. Se você for para outros países como Estados Unidos e Japão, você vai ver no ponto de venda a mesma execução que você vê no Brasil. Obviamente, traduzida para o japonês, traduzida para o português. O filme que você vai ver aí na Sport TV, nos Jogos Olímpicos, é o mesmo filme que vai passar nos Estados Unidos. Mas não tem a menor dúvida se o Brasil teve voz muito ativa na hora da construção desse plano, dessa campanha e de todas as execuções que a gente vai fazer. Ou seja, é o início de uma grande história. Muito bem, conversando aqui hoje no Negócio Esporte com o Eduardo Korsch, gerente de marketing da Bridgestone Brasil, em especial sobre patrocínios aos Jogos Olímpicos, a Bridgestone, que é um dos patrocinadores globais, mundiais, da Rio 2016. E está na hora agora do nosso Apito Final. E no nosso apito final de hoje, conversando com o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, Eduardo Korsch. Eduardo, vamos começar aquele nosso bate-bola rapidinho aqui. Eu queria começar perguntando a você sobre uma jogada de mestre, Eduardo. A vinda do Ronaldo Fenômeno ao Corinthians. Muito bem, e uma bola fora? Uma bola fora, ainda violência nos estádios. A gente não está conseguindo lidar com essa questão. Eduardo Korsch, gerente de marketing da Bridgestone Brasil. E uma zebra, hein, Eduardo? Eu acho que é a ausência do César Cielo das Olimpíadas. Para a gente fechar, Eduardo, uma aposta. A minha aposta chama esporte interativo. Eu acho que a forma da gente ver televisão e assistir futebol vai mudar. Maravilha, nós também achamos isso. E eu quero aqui agradecer, eu e Alexandre agradecemos muito aqui a participação no nosso programa de hoje, aqui no Negócio Esporte. Nosso convidado foi o gerente de marketing da Bridgestone Brasil, Eduardo Korsch, compartilhando com a gente aqui um pouco desse conhecimento, dessa experiência em realizar, né, e participar ativamente aí do marketing esportivo. Eduardo, foi um prazer, viu? Muito obrigado pela sua gentileza em atender a gente, conversar um pouquinho com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Caralta, pelo convite. Foi um prazer. E vamos ficar ligados porque só faltam 91 dias para os Jogos Olímpicos. Muito bem, depois do nosso bate-papo dessa semana, nessa entrevista com o Eduardo Korsch, gerente de marketing da Bridgestone Brasil, falando sobre o investimento nos Jogos Olímpicos, está na hora da nossa Caixinha de Surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Já que o assunto de hoje foi Olimpíada, nada melhor do que a gente continuar nessa vibe, né? A caixinha de surpresas dessa semana lembra um comercial da Coca-Cola que mostra a importância de suar a camisa nas competições. A Coca-Cola,
que é o mais antigo patrocinador dos Jogos Olímpicos. A empresa de bebidas apoia os Jogos desde 1928. Ouça aqui e veja também no nosso site. Vamos ouvir. Suor provoca. Suor fortalece. Suor contagia. Suor atrai. Suor inspira. Suor enlouquece. Todo suor faz bem. Coca-Cola, patrocinando o suor dos Jogos Olímpicos desde 1928. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. Ponto final em mais uma edição de O Negócio é Esporte, que teve produção de Juliana Reigosa e edição de João Guilherme Lacerda. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação em parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. E a gente encerra o programa de hoje ainda no clima olímpico, com Rich, uma canção interpretada por Gloria Estefan, lançada como um single em 1996, ano dos Jogos Olímpicos de Atlanta. A gente termina então ouvindo Gloria Estefan e convidando você para a próxima edição do nosso programa, sempre às segundas-feiras às 9 da noite na Bradesco Esportes FM do Rio e aos sábados e domingos, sábados às 9 da noite e domingo às 8 da manhã na Bradesco Esportes FM do Rio e de São Paulo. Uma ótima semana para você e até a próxima. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.